Capítulo 31, Um começo tranquilo. Parte 2. Apenas 3 dias depois, o fim da linha chegou formalmente ao ranking E. Bom trabalho. Com algumas palavras de agradecimento, entreguei a Jalil 1/10 do dinheiro que ganhamos na caçada daquele dia. Oh, obrigado, cara. 10% foi o que combinamos, mas não parecia tanto dinheiro. Quando perguntei a Jalil se eles realmente estavam bem com isso, ele explicou que não era apenas um aventureiro, também administrava um negócio na cidade. Que tipo de negócio? Uma loja de animais. Ah, nossa! Então, primeiro você os vende e depois os rouba. Nossa cara, isso é meio sem noção. Não faça nada muito errado, entendeu? Eu sei. O negócio da loja de animais aparentemente era, de qualquer forma, legítimo. Eles pegavam animais errantes pela cidade, os davam algum tipo de treinamento e depois os venderiam como animais de estimação. Jalil era um membro da raça Rogoniana, um povo conhecido por sua experiência em domar feras. Com a ajuda de técnicas passadas de geração em geração, ele poderia supostamente domesticar qualquer coisa, desde um vira-lata perdido até uma orgulhosa mulher guerreira do povo fera. Pela graça da deusa, mas que tribo perversa! Ainda bem que Eris e Ruigerd estavam comigo, ou eu poderia ter acabado rastejando a seus pés e pedido por dicas. Deixando tudo isso de lado, esse pet shop parecia ser uma operação lucrativa, com uma vantagem para a cidade como um todo, já que estava tirando animais potencialmente perigosos das ruas. Então, por que você começou a sequestrar animais, se já tinha uma linha de trabalho legítima? No início, estávamos apenas pegando os que se perderam, mas acho que perdemos as estribeiras. Claro. Uma vez que enfiaram a ideia na cabeça, deve ter se tornado algo muito tentador. E uma vez que cederam à tentação, tudo foi de mal a pior. De qualquer forma, não é difícil administrar uma loja e ao mesmo tempo trabalhar como aventureiro. Na verdade não. Temos estoque suficiente de animais para continuar por um bom tempo. Aparentemente, eles só mantinham a loja aberta até o início da tarde, e então passavam a trabalhar nas tarefas da guilda pelo resto do dia. Bem, de qualquer forma, acho que isso não é da minha conta. Contanto que você continue concluindo os trabalhos. Não se preocupe, chefe, somos aventureiros de pleno direito. E também estamos nos certificando de espalhar a palavra sobre o fim da linha. Se é o que você diz. A essa altura já tínhamos conseguido um pouco de dinheiro, então parecia que estava na hora de comprar roupas novas e armaduras de combate. Em primeiro lugar, pegamos algumas roupas de um vendedor ambulante. Eris não demorou muito para se decidir. Ela só queria algo resistente, mais leve e fácil de usar, critérios que a levaram a um par de calças nada estiloso. Pareceu uma escolha sensata, especialmente dadas as nossas circunstâncias atuais, mas eu senti que não faria mal ter também ao menos uma opção feminina. Quando apontei para um vestido de uma peça, rosa e com babados, que tinha visto em um canto da loja, ela fez uma careta de nojo. Você realmente quer que eu use algo assim? Não custa nada ter pelo menos um vestido feminino, certo? É. Então que tal comprar algo mais másculo para você, hein, Rudeus? Ela empurrou um colete de pele para mim. Parecia algo que um bandido da montanha poderia usar. Então, se eu colocasse essa coisa, Eris usaria um vestido com babados.
Por um momento não pareceu um mau negócio, mas então imaginei nós dois parados um ao lado do outro em nossas novas roupas e imediatamente desisti da ideia. Assim que terminamos de comprar as roupas, fomos para uma loja de armaduras local. Ares ainda não tinha sofrido nenhum ferimento sério em combate, e eu poderia usar magia de cura para tratar qualquer ferimento menor, então eu tinha a impressão de que ela realmente não precisava de uma armadura. Mas, quando Ruigerd me disse, seus feitiços não podem curar feridas fatais ou restaurar um membro perdido, e Ares ainda não está acostumada à batalha, complacência e descuido podem custar a vida de jovens guerreiros. Não pareceu que seria uma boa ideia deixar ela sem qualquer equipamento defensivo. A loja de armaduras era um estabelecimento grande e impressionante, embora ainda um pouco mais rudimentar do que as lojas que eu tinha visto em Asura. As mercadorias expostas lá dentro eram universalmente mais caras do que as coisas que poderia comprar dos vendedores ambulantes da cidade. As barracas e carrinhos eram a melhor aposta para itens mais baratos e, às vezes, se descobriria uma joia escondida entre as pilhas de lixo, mas lojas como essa ofereciam qualidade confiável e uma variedade maior. Eles também tinham uma grande variedade de tamanhos, o que era muito bom, visto que éramos duas crianças. Proteger seu coração é muito importante, então acho que devemos comprar o melhor que pudermos. No momento, estávamos escolhendo um peitoral para Ares. Havia uma grande variedade deles, principalmente para guerreiras, projetados para caber em pessoas com diferentes tamanhos de busto. Esse me parece bom, disse Ares, puxando um modelo de pele de fera que se encaixava perfeitamente nela. O que você acha, Rudeus? Bem, se ela estava pedindo, eu ia dar uma olhada. Oh! Nada mal. Você provavelmente deveria escolher um que seja de um tamanho maior. Por quê? Vamos lá, pense nisso. Ainda somos crianças em fase de crescimento. Qualquer coisa que se encaixe perfeitamente em você agora ficará muito pequena bem rápido. Peguei um peitoral semelhante em um tamanho um pouco maior e entreguei a Ares. Esse fica todo frouxo. Você está ótima. Não se preocupe com isso. Murmurando reclamações, Ares começou a escolher outras partes de armadura para todos os cantos de seu corpo. Todas as lutas que estivemos travando ultimamente a deram uma noção de onde ela era mais vulnerável a lesões. Não foi difícil encontrar equipamentos para proteger suas articulações e órgãos vitais. Entretanto, sua cabeça representava um dilema. Um elmo excessivamente pesado só iria atrapalhar. Mesmo assim, não queríamos deixar uma parte tão importante de seu corpo totalmente desprotegida. Que tal algo como isso? Perguntei, apresentando a ela um elmo que me lembrava um dos malvados irmãos Okuto. Sem chance, respondeu, fazendo careta. Essas crianças de hoje em dia não conseguem nem apreciar os clássicos. Continuamos tentando todos os tipos de elmos diferentes, mas Ares rejeitou cada um deles por causa do peso, da feiura, do cheiro ou por dificultar sua visão. No final das contas, decidiu usar uma espécie de bandana, tinha placas de ferro costuradas para oferecer alguma proteção. Claro, o capuz que havíamos comprado antes servia apenas para esconder seu atraente cabelo ruivo. De uma perspectiva defensiva, era inútil. Acho que isso é tudo. O que você acha, Rudeus? Pareço uma aventureira. Com a espada semelhante a um cutelo que Ruin nos deu presa em seu quadril, Ares girou para mostrar seu novo conjunto de armadura leve.
Para ser totalmente honesto, meio que parecia com um cosplay, especialmente porque o peitoral não era do tamanho certo. Esplêndido, senhorita. Simplesmente esplêndido. Você é a própria imagem de uma guerreira experiente. Você acha? Hehehe. Eris colocou as mãos nos quadris e olhou para si mesma com um sorriso satisfeito. Enquanto ela saboreava o momento, pechinchei o custo de seu equipamento para ficar por apenas uma moeda de ferro. De qualquer forma, não foi nenhuma comprinha, estávamos obtendo um conjunto de armadura completo. Certo, Rudeus. Você é o próximo. Eu realmente acho que não preciso de nada, sabe? Claro que precisa. Você é um mago, então devia ter um hobby. Tive a impressão de que Eris tinha uma certa predileção pelas histórias em que um jovem guerreiro heróico partia em uma aventura ao lado de seu amigo de infância, que era capaz de usar magia. Havia noites em que a garota mal conseguia dormir, mas ela certamente era corajosa durante o dia. Ah, bom? Acho que não faz mal. Ei, senhor. Você tem algum hobby que caberia em mim? O velho proprietário da loja de armaduras se aproximou silenciosamente e abriu um de seus guarda-roupas. Aqui. Foram todos feitos para hobbits. Dentro, havia uma grande variedade de mantos coloridos, todos com designs ligeiramente diferentes. Pareciam ter em 5 tons: vermelho, amarelo, azul, verde e cinza. Nenhum era lá muito vívido. A cor faz alguma diferença. Os coloridos foram tecidos com pelo de monstros. Cada um oferece um pouco de proteção adicional contra cada tipo de elemento em específico. Certo, então vermelho seria fogo, e amarelo deve ser terra. O cinza protege do quê? É um tecido comum. Ah, não era à toa que custa basicamente metade do preço. O custo de cada uma das outras cores também variava um pouco. Isso provavelmente estava relacionado ao valor dos materiais usados para tecê-los. Então, acho que você precisa de um azul, Rudeus. Disse Eris. Imagino, em combate de curta distância, eu era propenso a usar rajadas explosivas para me enviar voando pelo ar. Será que vermelho ou verde não seria melhor? Pare ou siga. Que tipo de feitiço você usa, garoto? Posso usar todos os tipos de magias de ataque. Bem, isso já é alguma coisa. E eu aqui pensando que você era só uma criança. Certo. Este pode até ser um pouco mais caro, mas... Depois de procurar pelos hobbies por um momento, o velho puxou um que era de um tom de cinza notavelmente mais escuro. Este aqui é feito de couro legítimo de rato maque. Se camundongo. Maque. Eu disse rato, garoto. Não camundongo. A imagem de um sujeito amigável em shorts vermelho brilhante flutuou brevemente em minha mente, balancei minha cabeça com vigor até que ela desapareceu. O manto parecia mais um pano do que a pele de um animal, mas provavelmente era apenas a natureza do material. Então, que vantagens isso oferece? Não oferece nenhuma proteção especial contra a magia, mas é duro como o inferno. Eu coloquei, só para ver como cairia. Ficou um pouco folgado em mim. Não tem nenhum menor. Esse é o menor que eu tenho. Deve ter algum para crianças, não tem. Por que teria? Agora eu sabia como aquele judoca deve ter se sentido quando tentou colocar um traje normal pela primeira vez. Ah, bom? Eu ainda era um menino em crescimento, então talvez isso servisse.
A coisa ao menos parecia ser feita com material de qualidade. A julgar pela sensação, provavelmente forneceria alguma proteção contra armas perfurantes. E também gostei do fato de ser feito da pele de um roedor de pele cinza. Combina bem com meu sobrenome. Certo. Talvez eu fique com este. Você gostou disso, hein? São 8 moedas de sucata. Bem, vejamos. Depois de pechinchar com o velho para chegar ao melhor preço possível, acabei comprando o hobby por 6 moedas de sucata. Enquanto estávamos nisso, também peguei outras 2 bandanas iguais a de Eris, mas em cores diferentes. Eram para mim e para Ruigerd. Ele poderia a usar caso sentíssemos necessidade de esconder aquele olho em sua testa. Mas por que eu precisava de uma? Bem, não é divertido ser o diferentão, sabe? Aliás, pedi para Ruigerd espionar Viskel enquanto Eris e eu saíamos em nossa viagem de compras. Não esperava muito dela e de Jalila, mas dependendo de como se comportassem, havia a possibilidade de que nossa reputação pudesse ser seriamente prejudicada. Parecia ser prudente dar ao menos uma olhada. Quando expliquei isso a Ruigerd, entretanto, o homem respondeu que eu nunca deveria ter juntado forças com eles, para começar, já que estava tão preocupado com o caráter dos dois. Era um ponto definitivamente justo. Mas, por outro lado, nosso acordo com eles rendeu alguns benefícios financeiros importantes. No momento, um pouco de paranoia parecia ser um preço bem pequeno a se pagar. Para encurtar a história, nossos amigos raptores de mascotes estavam desempenhando seus deveres de maneira admirável. Eles abordaram até mesmo serviços de ranking F com uma atitude positiva e diligência surpreendente. Nesse dia, Viskel tinha feito um trabalho de extermínio de insetos. Seu objetivo era erradicar uma infestação de criaturas repugnantes que ocupavam a cozinha de alguém. Ela era da raça Zumeba, cuja saliva era venenosa, mas também muito atrativa para todos os tipos de insetos. Qualquer inseto que a ingerisse morreria ou ficaria totalmente imóvel, dando a Zumeba um saboroso lanche. Ou seja, a mulher nasceu para fazer esse tipo de trabalho. A cliente era uma mulher idosa, aparentemente teimosa e irritadiça, que parecia nunca parar de franzir a testa. A impressão de Ruigerd era de que ela não hesitaria em afugentar qualquer um que a desagradasse o mínimo que fosse. Mas, claro, não chegou a isso. Viskel começou a trabalhar rapidamente e aniquilou os insetos com eficiência. Após isso, Ruigerd confirmou que não restou nem mesmo um único inseto vivo na casa da velha. A insectoide até tapou algumas rachaduras com algum tipo de substância filamentosa, como medida preventiva contra invasões externas. Obrigada, Viskel. Aquelas coisas estavam me deixando louca. Sem problemas. Se você precisar de alguma coisa, lembre-se do nome Ruigerd fim da linha, certo? Ruigerd fim da linha. Esse é o nome do seu novo grupo. É, mais ou menos isso. Após anunciar nossa marca com muito zelo, Viskel entregou à velha senhora alguns pedaços extras de isca feita de sua saliva e, em seguida, educadamente despediu-se dela. Com seu trabalho concluído, prontamente se encontrou conosco na guilda para cuidar da troca de recompensas. Parece que ela está fazendo um bom trabalho, hein? Sim? Eu com certeza não esperava aquele nível de perfeição. Viskel não só já conhecia a cliente, como também fora muito além do necessário no seu atendimento. Provavelmente deixou uma impressão muito melhor do que minha atitude improvisada de vendedor de porta em porta deixaria. Uau!
Acho que não são tão podres quanto pensamos, Ruigerd. Talvez não. Para ser justo, eu também desconfiava um pouco deles, mas acho que não estávamos pedindo tanto assim. Eles estavam basicamente fazendo trabalhos comuns e mencionando o fim da linha quando terminavam. Se fizéssemos pensar em que cooperar conosco significava dinheiro fácil para eles, era melhor assim. Isso também os tornaria menos propensos a nos trair. No entanto, o fato é que cometeram muitas más ações. Tem razão. Mas agora eles estão lá fora, trabalhando honestamente, assim como você, Ruigerd. Ser um criminoso não significa que alguém fosse irredimível, isso se aplicava tanto a eles quanto a mim e Ruigerd. Eles terem parado de sequestrar animais de estimação também parecia ser um bom sinal, embora não tivéssemos exigido isso abertamente. Dito isso, estávamos há apenas 3 dias nessa parceria. A memória de seu encontro com a morte ainda estava fresca em suas mentes. Claro, eles podem estar apenas fingindo. Então devemos continuar a checá-los assim sempre que alguma coisa mudar. Ruigerd franziu a testa diante disso. Você juntou forças com essas pessoas. Mas não, confia nelas. Claro que não. Nesta cidade toda, só confio em você e Eris, Ruigerd. Entendi. Ele começou a estender a mão para a minha cabeça, mas de repente parou. Eu confiava em Ruigerd, mas parecia que estava começando a perder a sua confiança. Mas eu poderia viver com isso. Meu objetivo era voltar para o reino Asura com Eris. Faria o meu melhor para alavancar a reputação da raça Super enquanto estivesse nisso, mas ganhar o respeito de Ruigerd não estava na minha lista de objetivos principais. Bem, então por que não voltamos? Voltamos para nossa pousada por ruas iluminadas apenas por pedras iluminadoras. Considerando todas as coisas, nossa carreira de aventureiros teve um começo tranquilo.